I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with the. E aí, meus bons, cá falando, manos, vale a pena militar ou fazer platina do Resident Evil 2 Remake? Bom, eu tive a experiência recentemente, militei recentemente aí o Resident Evil 2 Remake, joguei no Xbox Series S, no monstrinho Series S, e manos, vou falar pra vocês, tá? O jogo é lindo nesse console, é impressionante, cara, a qualidade que a gente tem nesse Resident Evil 2 Remake. Esse jogo em si é lindo, né, cara? Um jogo de 2019 ali, mas com gráficos impressionantes. Parece que esse jogo foi lançado agora. Essa engine que a Capcom usa pra fazer os jogos aí da franquia Resident Evil é absurda, cara. É a Re-Engine, né? Eu quero ver como é que vai estar ali mesmo, ali no Resident Evil 9, né? Que, assim, a gente já teve ali imagens divulgadas do Resident Evil 9 e Requiem ali. Gameplay, a gente viu um trecho, mas o material divulgado foi pouco, né? Eu quero ver como é que vai estar mesmo ali no jogo, quando rolar aí de ter uma demo. E cara, eu vou falar pra vocês, aquele trecho ali que foi divulgado do Resident Evil 9, aquele trecho da gameplay, não me impressionou nada. Pra mim tá muito parecido com os Resident Evil mais atuais aí, os remakes. O Resident Evil Village tá bem parecido ali, as texturas, a modelação da personagem, só o cabelo que eu achei que ficou um pouco assim mais detalhado ali, os fios, né, fio a fio a gente vê ali nitidamente o cabelo bem realista. Eu acabei de falar, né, que essa engine, a Re-Engine, o motor gráfico que a Capcom usa é uma parada absurda, mas realmente não me impressionou nos trailers, né, quer dizer, no teaser, né, que aquilo ali dá pra se chamar de teaser, né, aquele trechozinho da gameplay que foi divulgada. Não me impressionou, realmente. É um jogo que vai sair ano que vem, no começo de 2026, para os consoles da atual geração, né? Mas esse jogo aqui, o Resident Evil 2 Remake, um jogo de 2019, tem gráficos aí que bate de frente, tá ligado? Então eu fiquei com a sensação que esse Resident Evil 9 não tem um salto, uma evolução gráfica, sabe? Entende? Mas vamos esperar por mais material aí pra tirar uma melhor conclusão. Voltando aqui a falar dos gráficos do Resident Evil 2 Remake, é um negócio realmente impressionante. Eu jogando esse jogo aqui, eu fiquei pensando, cara, tem jogos que saem hoje em dia e não tem essa qualidade gráfica visual aqui. E o que impressiona também é o tamanho de armazenamento que ele ocupa, né? 20 e poucos gigas ali no Xbox Series S aqui. Ocupa pouquíssimo espaço, com uns gráficos fodásticos que esse jogo tem, mas de qualquer forma ele não é um jogo assim de mundo aberto, né? Ele é um jogo linear, mas claro, tem aquele sistema de ida e volta que a gente tem nos Resident Evil clássicos, né? Que a gente encontra uma porta que tá fechada ali, e a gente tem que mais pra frente um pouco, pegar um item pra abrir aquela porta lá de trás, que a gente pega uma chave aqui, que vai lá pra frente, pá, vai e volta, naquele sistema ali. Então acaba que ele se torna um jogo nada linear, né? É doideira, ele é linear, mas não é. Cara, é uma coisa genial, eles constroem ali o cenário e são cenários pequenos, por isso ele não pesa, né, na questão de armazenamento, mas eles colocam várias bifurcações ali, com problemas pra você resolver, itens pra você achar e resolver as questões, quebra-cabeças, os chamados puzzles, né, que ficou famoso aí nessa franquia. E claro, em meio a esse sistema de você resolver as questões ali para poder avançar no jogo, tem os obstáculos, que são os zumbis, os monstros, para dar aquele desafio para você ali. Então os caras pegam vários conteúdos e condensa em cenários pequenos, aliado a uma ótima otimização que esse jogo tem aqui. Por isso ele exige pouco espaço de armazenamento, é um bagulho genial. E pelo que eu ouvi dizer, esse sistema ele foi criado por uma necessidade, né? Por conta da limitação ali no PlayStation 1, os caras fizeram bem bolado ali pra trazer um rico conteúdo naquele console. Mas enfim, como foi dito, eu joguei o Resident Evil 2 Remake aqui no Xbox Series S, e o port pra esse console, cara, é top demais. Você tem os modos gráficos ali pra você estar escolhendo entre jogar a 60 FPS ou você ligar o traçado de raios, que no caso é o Ray Trace. Tem Ray Trace aqui pro Xbox Series S no Resident Evil 2 Remake, mano. Quando você liga o Ray Trace aqui, o jogo ele fica com melhores reflexos, o sombreamento também fica mais refinado, mas sacrifica o desempenho do jogo. O jogo fica rodando a 30 FPS. E bom, eu prefiro muito mais jogar com o Ray Trace desligado, prefiro muito mais o desempenho, sabe, rodando a 60 FPS, esse jogo fica uma delicinha. E mesmo com o Ray Trace desligado, os reflexos aqui ainda são bons, o sombreamento também são bons aqui. O jogo ainda continua com a qualidade gráfica muito boa, mesmo você rodando aí no modo desempenho, rodando ele a 60 FPS. E antes que você se confunda quando você for jogar, né, a galera que já tem esse jogo, que joga esse jogo, já sabe já. Só que ele não tem, tipo, um nomezinho assim, ó, modo desempenho ou modo qualidade, não. Ele só tem assim, para você deixar o traçado de raio ligado ou desligado. No caso, você deixar desligado, o jogo vai rodar no modo desempenho a 60 FPS. Se você deixar ele ligado, o jogo vai rodar no modo qualidade, vamos dizer assim, né? Ele vai estar rodando a 30 FPS, né? Com qualidade melhor, mas o desempenho é sacrificado, o jogo fica rodando a 30 FPS e eu prefiro jogar no modo desempenho ali, rodando a 60, mano. É bom demais. Como eu disse, o jogo ainda continua com uma
ótima qualidade visual, cara, claro que você vai ver uma diferençazinha ali, mas não é lá essas coisas não, cara. No modo desempenho o jogo continua muito lindo. E tem a opção também de você colocar no HDR, só que eu não utilizo o cabo HDR aqui, eu jogo assim mesmo, do jeito que tá aqui com HDMI mesmo ali, e cara, é lindo, o jogo é lindo, o jogo tem uma ambientação agradável, apesar da situação ali, né, de apocalipse zumbi, praticamente o início do apocalipse zumbi na franquia Resident Evil, mas tem uma ambientação agradável no que eu digo, assim, na questão de iluminação, sabe? É uma iluminação bem agradável que esse jogo tem, as musiquinhas são da hora, inclusive se você comprar aí a versão Deluxe do Resident Evil 2 Remake, ou então você tiver a versão base, mas comprar um pacote ali pra completar, né? Vem a trilha sonora do original, os efeitos sonoros também, que é muito da hora, né? Você, traz uma nostalgia imensa pra você, que jogou os clássicos ali. Eu não joguei o Resident Evil 2 clássico, mas eu joguei o Code Verônica, joguei o Zero, joguei o 1 Remake, né? Que não é o original, mas o 1 Remake é praticamente a mesma coisa que o original, só com os gráficos bem melhores, né? Foi bem fiel mesmo aquele remake ali. 100% eu acho, não sei, mas dizem que é o mais fiel dos remakes, né? É o 1. Então, manos, gráficos lindos, jogabilidade gostosíssima de jogar. Esse jogo tem uma gameplay muito prazerosa, um bom fator replay, boa trilha sonora, tudo isso alinhado, cara, fez eu zerar esse jogo 10 vezes com o maior prazer. Zerei 10 vezes e tenho 124 horas jogadas nesse Resident Evil 2 Remake. Mas calma aí que não precisa disso tudo pra você miletar ou fazer a platina nesse jogo aqui não, tá, meu bom? Essas 124 horas acumuladas que eu joguei nesse jogo aqui, elas são também das outras vezes que eu joguei esse jogo sem pretensão, sem querer fazer o 1000G, tá ligado? Eu joguei esse jogo pela primeira vez lá em 2022 e quando eu joguei ele, eu joguei só pela experiência. Eu zerei algumas vezes aí só pela experiência, por jogar, sem correr atrás de conquistas. Então as conquistas que eu desbloqueei foi por acaso, só foi por jogar ali naturalmente, tá ligado? Sem correr atrás das conquistas. Mas agora sim, aí sim eu fui correr atrás das conquistas pra poder militar o jogo. E pra você militar esse jogo, você vai ter que zerar algumas vezes, não tem pra onde correr. Esse daqui é definitivamente o tipo de jogo que você não vai conseguir todas as conquistas, militar ou fazer platina aí zerando só uma vez, né? Tipo foi o caso do Assassin's Creed Shadows, que eu miletei ele ali zerando apenas uma vez, mas não é o caso aqui do Resident Evil 2 Remake. Eu nem sei se tem algum Resident Evil que dá pra você miletar ele ou platinar ele jogando, zerando apenas uma vez. Se você conhece o Resident Evil que dá pra fazer isso, comenta aí, deixa nos comentários aí, meu bom. Esse jogo aqui, ele foi o jogo assim com umas conquistas que eu achava que iria ser bem complicadas de eu conseguir. Por exemplo, tem uma conquista aqui que é de 14 mil passos ou menos no jogo todo, sabe? Então eu fiquei pensando, caramba, essa conquista aqui vai ser complicada. Mas eu desbloqueei ela, cara, que do nada assim, eu tava caçando uma outra conquista, que no caso era zerar o jogo no Rank S. Aí tinha uma outra conquista também, que era com a Sherry, aqui na campanha da Claire, que era pra você escapar do quarto em menos de 1 minuto. No quarto que ela tava presa lá, né, sequestrada pelo chefe de polícia. E aí eu tava procurando, eu tava caçando essas duas conquistas, né, tentando fazer ali com a Claire, zerar no Rank S e a conquista da Sherry também. No final do jogo, pipocou também a conquistas dos 14 mil passos ali. Então tem bastante conquistas assim, né, que tipo, de ideias complexas, de tipo, você zerar o jogo sem abrir o baú, zerar o jogo sem usar um item de cura. E essas conquistas aí dá pra você fazer várias delas numa lapada só, né? Aí é você montar uma estratégia, por exemplo, conquista de você não utilizar item de cura, você pode colocar ali no modo fácil, facilitado e tentar fazer essa conquista aí. Entre outras conquistas também que você pode estar aí fazendo várias numa lapada só. Então eu não vou mentir aqui pra vocês e falar que miletar esse jogo, platinar esse jogo aqui é uma cocadinha doce, é fácil. Não, cara, é complexo, mas também não é lá esse bicho de 7 cabeças. É uma miletada, é uma platinada desafiadora, sabe? Mas é gostoso de fazer. É legal você buscar ela, mas lembre que eu tô dizendo, é desafiadora, pode ser cansativo, só que não é aquela coisa inalcançável nem bicho de 7 cabeças. Você pegando um bom guia aí, manos, e já estando acostumado, cara, quando você jogar esse jogo aqui, joga ele de boa, sabe? Não, cara, eu não recomendo você jogar jogo nenhum já com pretensão de miletar ele, sabe? A melhor coisa a se fazer quando você vai iniciar um jogo é jogar pela diversão, sabe? Zerar ele com calma ali, aproveitando tudo ao máximo, sem estar se preocupando em buscar troféu ou conquista, cara. Zera o jogo de boa, sabe? Aí no final, depois que você zerar ele, se você sentiu que você
tem vontade de buscar as conquistas daquele jogo, se ele te cativou em um nível que você quer voltar a jogar ele, depois de zerar, pra ir buscar os troféus e conquistas, cara, aí sim você vai atrás de militar, de platinar, tá ligado? E foi isso que eu fiz. A primeira vez que eu joguei ele foi sem pretensão nenhuma, só por diversão. Aí depois de muito tempo que eu zerei vários outros jogos, inclusive aí, né, da franquia Resident, que eu queria zerar, como por exemplo o Village, o 7, que eu tinha muita vontade de jogar, né, zerei o 4 Remake. Agora sim, cara, depois de muito tempo fui atrás aqui da conquista de militar, né, no caso o Resident Evil 2 Remake. Acho que as conquistas mais complexas aqui no caso, a de você zerar o jogo sem usar um item de cura e não abrir o baú. Essas duas aí eu fiz numa lapada só. A conquista de você zerar o jogo no Rank S, tanto com a Claire quanto com o Leon, né? Que no caso é você zerar o jogo ali cerca de 2 horas e meia, dependendo do cenário, do personagem ali. Essas conquistas são complexas, mas com um guia bom você consegue fazer aí sem muitos problemas. A conquista Um Baita Xerife também, ela é uma conquista bem desafiadora, sabe? Que consiste em você ficar naquele mercadinho lá do posto, a loja de conveniência, mercadinho lá, que a gente começa no cenário 1, né, no cenário A, você fica naquele mercadinho ali controlando um xerife e fica entrando vários zumbis ali, em 3 portas diferentes. É um modo de desafio que você desbloqueia posteriormente, aí vai entrando diferentes zumbis ali, você tem que matar 100 zumbis pra você conseguir passar dessa fase aí e conseguir desbloquear a conquista Um Baita Xerife. É uma conquista desafiadora essa daí, mas você treinando, pegando dicas aí em vídeos aí, você consegue fazer essa conquista aí. E cara, quando você fizer, vai ser muito satisfatória, porque é uma conquista desafiadora, né, mas quando você consegue ela, a satisfação é muito boa. Enfim, esse jogo é sensacional, cara. Vale muito a pena, assim, você fazer a militada ou a platinada dele aí, cara. E mesmo eu já tendo militado esse jogo, né, que é 1070 Gs que faz ali. No caso, é 1070 G por causa dos extras, né, DLC e tudo mais. Enfim, mas mesmo eu tendo militado já, cara, eu tô jogando de novo a campanha ali. Joguei da Claire de novo, já militado ali, joguei de novo. Vou começar a campanha do Leon. É porque, cara, sempre que eu fui jogar esse jogo, eu jogava, tipo, o cenário A com o Leon e o cenário B com a Claire. Só que o modo canônico de você jogar o Resident Evil 2 Remake é ao contrário. Você jogar o cenário A, que é o cenário 1 primeiro, né, com a Claire, e o cenário B, o cenário 2 ali com o Leon. Esse é o modo canônico e realmente bate, cara. Realmente você vê que faz mais sentido, sabe? As cutscenes se encaixam melhor, tem um diálogo mais coerente ali, mas que você vê que combina melhor, né? Por exemplo, a Claire, quando a gente joga com ela no cenário A, e aí essa parte aqui, ó, que ela fala com o Leon, ali, no jeito certo, no cenário A, ela fala que teve notícia do Chris, né? Só que ela ia falar, só que não deu tempo, né? Mas ali no cenário B, a Claire já fala que não encontrou o Chris, né, e tudo mais. Então a gente vê que não é o certo, sabe? O certo é ela entrar ali pela frente da delegacia mesmo, falar com o Marvin, né? Eu confundi aqui com o Robocop, porque eu tô jogando com o Robocop, jogando o jogo do Robocop aqui. A gente fala com o Marvin, né? E aí o Marvin fala a ela que o Chris, ele saiu de férias e tal, então ela ia contar isso pro Leon ali, né? E aí você tem esse diálogo só no cenário A, jogando com a Claire no cenário A. E o Leon, quando a gente joga com ele no cenário B, a gente vê ele achando a roupa de polícia. Já quando a gente joga com ele no cenário A, a gente não vê, né? No primeiro cenário a gente não vê ele achando aquela roupa de polícia, a gente só vê ele meio que se arrumando, né, com a roupa de polícia ali, conversando com o Marvin ali, né? Mas no cenário B a gente vê mesmo ele achando a roupa de polícia, ele tendo aquele diálogo ali, achando a roupa, sabe? Então é tudo mais coerente, cara, você jogar dessa forma. O cenário A com a Claire e o cenário B com o Leon, né? No caso, cenário 1 com a Claire, cenário 2 com o Leon. Então eu nunca fiz isso, sabe? Eu fiz isso quando eu tava indo atrás de militar o jogo. Eu joguei o cenário A com a Claire e o B com o Leon, só que eu tava pulando cutscene pra pegar logo as conquistas, tá ligado? Depois que eu militei o jogo, eu pensei, pô, eu quero aproveitar essa jogatina assim do jeito canônico, sabe? Jogando com calma ali, vendo as cutscenes certinho e tudo mais. Então é isso que eu tô fazendo, porque a primeira vez que eu joguei Resident Evil, eu joguei com o Leon no cenário A, né? E muita gente acaba fazendo isso porque o Leon é o personagem mais popular que a Claire, né? Um personagem mais aclamado pela fanbase aí da franquia Resident Evil. E também a campanha dele fica primeira ali, né? Fica na primeira opção. É a campanha do Leon e a segunda opção é a campanha da Claire. Então, naturalmente, você tende a escolher a opção primeira, né? Que é a do Leon, jogar com ele no cenário A. Só que dessa forma não é canônica, né? Então, tô jogando aí pela primeira vez do jeito canônico, assim, com calma ali, vendo todas as cutscenes e tudo mais. Cara,
Jogo sensacional. No resumo do resumo, vale muito a pena você buscar a platina, buscar militar esse jogo, né? Como eu disse aí, é uma platina barra 1000G desafiadora, né? Mas vale a pena, você sente uma satisfação depois que você mileta ou platina esse jogo aqui. Top, a experiência foi muito boa, curti demais, cara. Foi sensacional, cara. E agora eu vou partir pro Resident Evil 3 logo mais, aí depois eu vou estar instalando. Vou jogar mais uma vez a campanha do Leon, né? Pra completar ali, que eu joguei da Claire já no cenário A ali, com calma e tudo mais, tá ligado? E depois que a gente mileta ou platina um jogo desse, a gente fica bem profissional, né? A gente fica jogando muito bem ele, né? Tanto é que eu agora tô zerando esse jogo aqui em 3 horas, tá ligado? Jogando com calma assim, né? Se eu jogar mesmo pra finalizar rápido ele, eu consigo zerar ele em 1h50, 2 horas aí mais ou menos. Mas é bom, cara. Você fica muito bom no jogo depois que você platina ou faz 1000G nele, né? É massa isso, satisfatório. Mas, enfim, o vídeo já tá ficando enorme aqui. Manos, eu vou ficando por aqui. Se você curtiu o vídeo, eu peço humildemente que deixe aquele like pra dar aquela fortalecida. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Vou ficar muito feliz com a sua presença. É nóis. Tamo juntos. Até o próximo assunto. Até o próximo vídeo aí, meus bons.